Olá, queridos membros aqui do Grupo Diálogos Espíritas. Mais uma vez eu estou aqui com um vídeo. Eu vou procurar ser breve. Me fizeram algumas colocações aqui no grupo sobre uma questão. Eu vou tentar dar uma esclarecida, mas como todos os assuntos eles são muito profundos, né? Eles requerem muito mais diálogo, né, sobre isso. Então, falaram aqui no centro, eu estava vendo aqui em algumas publicações, com referência às doenças, né, que surgem na nossa vida, né, e eu vou tentar, de uma maneira muito curta, falar sobre isso. As doenças que nós, seres humanos, espíritos, né, encarnados aqui no planeta Terra, enfrentamos, são as mais diversas, né? Não vamos botar nome em doença, porque são muitas, mas o mais importante é que nós devemos de tomar conhecimento de que as doenças não são um castigo de Deus, já começa por aí. Jamais se pode pensar ser um castigo de Deus. Não, Deus está me castigando. Não é não. Porque geralmente a doença, ela tem dois lados. Um deles pode ter sido causada por algum excesso nosso mesmo, né? O ser humano comete muitos excessos, por exemplo, o excesso de bebida, o excesso de drogas, o excesso de noitadas, de orgias e mais algumas coisas relacionadas a isso, que são excessos, né, que o organismo humano acaba sentindo e ficando debilitado. Então, consequentemente, futuramente, vai surgir uma doença, porque esse ou aquele órgão, ele vai ser afetado. Não tem como fugir disso, não adianta, porque se você bebeu demais, ou o teu fígado, o teu estômago, ou um outro órgão, ele vai ser danificado. Se você usou droga demais, o teu pulmão, ou um outro órgão vai ser danificado, né? Então, se você passou muitas e muitas noites acordados, algum órgão seu vai ser afetado. Então, são consequências dos nossos próprios erros. Então, não é um castigo de Deus. É nós mesmos, né, que estamos colhendo o que nós plantamos, de um erro nosso, de um ato errado que nós cometemos, que nós excedemos. Agora, o outro lado das doenças também está relacionada já com a espiritualidade. Assim, o espírito, quando ele reencarna aqui no planeta Terra, ele já vem com um círculo de vida já montado. E se ele já tem alguma coisa para resgatar devido a algum erro cometido numa outra vida, né? Como é que eu vou fazer vocês entenderem? Por exemplo, eu, Maciel, nesta vida, eu morri, desencarnei, porque eu bebi demais. Na outra encarnação eu vou vir com um problema no fígado muito grave. Eu fumei demais, eu usei drogas demais, eu vou vir com um problema no pulmão, porque meu pulmão foi afetado. Eu dei um tiro na cabeça, eu vou vir com um problema um problema no cérebro, na cabeça. Você entende? Então é mais ou menos assim. Então algumas doenças são resgates de erros cometidos em outras vidas. Então a gente vem aqui, a gente reencarna bonitinho, criancinha, bonitinha, né? Tem a sua infância e passa pela mocidade e vai indo. Até que em um certo momento surge uma doença. Ela não veio por acaso também. Ah, mas eu não cometi excesso nenhum. Não cometeu excesso nenhum, mas aquela doença já estava ali programada para surgir naquele tempo. Porque você determinou isso. Você falou, você antes de reencarnar aqui, você determinou, quando chegar em determinada idade,
eu vou ter que passar por essa situação, por essa doença. Aí tem essas pessoas que têm que tem os problemas de câncer aqui, câncer ali, um diabetes, ou um problema de visão, um problema mental, né? Um problema assim de desordem física. Aquele que perde um braço e não sabe por que perdeu aquele braço num acidente. Aconteceu um acidente, perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu as duas pernas. Nada é por acaso. Tudo é uma consequência, né? Tudo é uma consequência de atos cometidos em vidas passadas também. Porque o Espírito está aqui nesse mundo, aqui nesse planeta Terra, para resgatar seus erros. Então as doenças não são castigos de Deus, jamais são castigos de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele permite que a gente repare os nossos erros. Se eu errei muito agora, aqui nessa vida aqui atual que eu estou aqui, o Maciel está aqui, eu cometi um monte de erros, né? E eu abusei demais disso ou daquilo, eu fiz mal a essa ou aquela pessoa, eu com alguma atitude eu causei um dano letal a essa ou aquela pessoa, eu provoquei de alguma maneira que aquela pessoa ficasse aleijada. Tudo isso vai ser resgatado, tá? Então na outra vida eu vou vir aqui com algum problema, porque eu falei, não, eu tenho que reparar esse erro que eu mesmo causei para mim ou para o outro, para que eu me depure, porque o objetivo do Espírito é se depurar, é evoluir. Então Deus fala assim, tá bom, meu filho amado, meu filho querido, você vai ter mais uma chance de reparação. Então quando você voltar lá para a Terra agora, então você vai passar por essa doença, ou por essa deficiência. Então Deus permite isso. E quando a gente passa, a gente vai sofrer. Se a gente vai sofrer porque nós fizemos alguém sofrer, ou nós mesmos fizemos nós mesmos sofrermos, né? Então, se você passar por essa prova, ou por essa expiação, você vai ser um vitorioso. Você não vai ter que retornar novamente para corrigir esse ou aquele erro, né? É a misericórdia de Deus, é a lei de Deus funcionando, é a lei da reencarnação que funciona aí. Então todas as doenças que nós enfrentamos aqui hoje, né, são consequências de erros nossos mesmos, desta vida mesma ou de outras vidas. Mas não deixe de ser a misericórdia de Deus funcionando. Você imagina se Deus fosse assim, Ele falasse, não, peraí, você errou, acabou, você vai queimar o resto da eternidade no inferno, lá queimando, lá como dizem. Aí seria injustiça de Deus. Que Deus bom e misericordioso é esse que vai deixar eu queimar lá eternamente, lá sem me dar uma oportunidade de regeneração? Então é a reencarnação que funciona aí. Então as doenças vêm para depurar o nosso espírito, tá? Para provocar um conserto de um erro cometido. Então, diante de uma doença, não se desespere. Diante de uma doença, seja firme na tua fé. Se você acreditar que depois da vida existe morte, para você vai ser muito mais fácil aceitar. Se você acreditar que você tem um Deus bom e misericordioso, vai ser muito mais fácil você aceitar. Se você acreditar que se você morrer, não vai se acabar tudo ali, vai ser muito mais fácil de você acreditar. Porque nós temos um Deus que é bom demais, inteligente demais, justo demais. Nós temos um mentor espiritual nesse planeta Terra, que é o Senhor Jesus Cristo, que controla tudo isso e leva tudo para Deus. E Ele observa. E muitas vezes, diante de alguns erros que nós cometemos, em outras vidas, né, ou nesta vida mesmo, lá na nossa juventude,
ou, né, na nossa infância, coisa ali naquele tempo ali, existem atenuantes. Se hoje eu sou uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, caridosa, tá? Não tem nada que se queixar de você, mas de repente você sofre um acidente e perde um braço. Eu vou dar um exemplo. Ou então, um exemplo menor ainda. Você sofre um acidente, você perde um dedo. Ó, um dedo. Você perde um dedo. E tem gente que se revolta com isso, né? Tem até uma história do cara que perdeu um dedo. Ele se revoltou e no sonho, de tanto que ele clamava, Deus, você é injusto, me fez eu perder um dedo, fez eu perder um dedo. Aí um dia lá no sonho, o mentor dele, o anjo da guarda dele, falou: filho, peraí, você está reclamando tanto que você perdeu um dedo, meu. Peraí, eu vou te mostrar uma coisa aqui para você. Dá uma olhada no que você fez aqui, ó. O que você causou para essa e para aquela pessoa ali. Hoje você teria que perder um braço. Mas como você se tornou uma pessoa boa, caridosa, né, mais próxima a Deus, a sua pena foi atenuada. Ao invés de você perder um braço, você perdeu um dedo. Então você tinha que agradecer a Deus e não se revoltar. É mais ou menos assim que funciona. Então as doenças, nós temos que encará-las com fé, com resignação. Não é fácil, gente. Não, eu falo assim, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que se esforçar. Porque se a gente se revoltar, vai ser pior. Se a gente cair em depressão, vai ser pior. Nós temos que lutar contra a doença, né? Lutar contra a doença de uma maneira otimista. Sempre crendo, com absoluta certeza, de que Deus está observando tudo. De que nós estamos sendo conduzidos por amigos espirituais de luz, iluminados, que vai nos dar força naquele momento mais difícil. Eles vão estar ali te dando força. Você talvez nem perceba, mas ele vai estar ali do seu lado, te dando força, te amparando, te confortando. Você pode estar chorando de dor, mas a dor podia ser maior, ela vai ser diminuída e você vai ser confortado, porque Deus ama muito você. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo não quer ver a gente sofrer. A gente sofre porque a gente tem que sofrer para poder reparar algum erro. E se nós cremos na vida após a morte, a gente vai entender, procure estudar sobre isso, a gente vai entender que tudo vai ser para o nosso próprio benefício. É a lei de causas e efeitos. Toda causa tem um efeito, assim como todo efeito vai ter uma causa. Mas a misericórdia de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nunca vai faltar para a gente, tá bom? Até mais, fiquem todos com Deus aí, fiquem em paz. E obrigado por estarem aqui presentes no grupo Diálogos Espíritas, que para mim é um grande prazer. Até mais.